Imagine um mundo onde nada abala sua paz interior, onde as pequenas frustrações do dia a dia simplesmente não têm poder sobre você. Parece impossível? E se eu te dissesse que existem 7 lições simples que podem mudar a maneira como você lida com a raiva para sempre? Hoje, vamos explorar juntos essas lições que vêm do estoicismo, uma filosofia milenar que ensina a viver com sabedoria, coragem e tranquilidade. Fique comigo até o final deste vídeo, e você nunca mais verá a raiva da mesma forma. A primeira flecha não dói tanto quanto a segunda. A vida é repleta de situações que podem nos frustrar e nos tirar do sério. Talvez você tenha perdido o ônibus em uma manhã corrida ou recebido uma crítica no trabalho que não esperava. Essas situações são como flechas disparadas contra nós, as primeiras flechas. Elas representam os desafios, inconvenientes e adversidades que surgem naturalmente ao longo da nossa jornada. Essas flechas são inevitáveis e, muitas vezes, estão fora do nosso controle. Elas acontecem porque estamos vivendo, interagindo com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. Mas há algo interessante a considerar. A dor real, a que causa sofrimento e prolonga o mal-estar, não vem da primeira flecha, mas da segunda. A segunda flecha é aquela que nós mesmos disparamos contra nós, é a raiva que sentimos em resposta ao que nos aconteceu. A crítica do chefe, por exemplo, é apenas um evento. No entanto, quando reagimos com raiva, ruminamos sobre a injustiça, deixamos o sangue ferver, nossa mente se enche de pensamentos negativos e começamos a alimentar sentimentos de ressentimento. Isso é disparar a segunda flecha, e o mais importante, é uma escolha que fazemos. É aqui que entra a primeira lição estoica. Reconhecer que, embora a primeira flecha possa ser inevitável, a segunda não precisa ser. A raiva não é uma resposta automática, pré-programada. Ela é, de fato, uma decisão que tomamos, muitas vezes inconscientemente. A sabedoria estoica nos ensina a cultivar a consciência para perceber esse momento crítico, aquele breve intervalo entre o que nos acontece e como escolhemos reagir. Na próxima vez que você sentir a raiva surgindo, experimente uma pausa. Respire fundo. Pergunte a si mesmo: estou escolhendo disparar a segunda flecha? Apenas fazer essa pergunta já é um grande passo em direção à liberdade emocional. Essa consciência nos permite parar e refletir antes de reagir, desarmando o ciclo de raiva e sofrimento. Em vez de reagir automaticamente, você pode optar por responder de maneira mais equilibrada, talvez até mesmo com compaixão e compreensão. É como se você tivesse um controle remoto em suas mãos. Na medida em que você percebe que está prestes a explodir, você pode apertar o botão de pausa, olhar para a situação de fora e decidir não se deixar levar pela raiva. Com o tempo e a prática, essa escolha se torna mais fácil, e a segunda flecha, aquela que realmente dói, é cada vez menos disparada. Lembre-se, não podemos controlar as primeiras flechas que a vida nos lança, mas podemos escolher não agravar a dor com a segunda flecha. Cada momento de frustração é uma oportunidade para praticar essa lição e fortalecer nossa resiliência emocional. Quanto mais conscientes estivermos, menos seremos vítimas de nossa própria raiva. Ao desarmar a segunda flecha, começamos a construir uma vida com mais serenidade e menos sofrimento. 2. Entenda que as pessoas agem de acordo com suas perspectivas. Quando alguém nos machuca ou nos irrita, a reação natural é pensar que essa pessoa fez isso de propósito, que foi mal intencionada ou simplesmente não se importa conosco. Essa é uma das principais razões pelas quais sentimos raiva. Acreditamos que fomos alvos de injustiça ou desrespeito. No entanto, essa suposição é, muitas vezes, uma distorção da realidade. É aqui que entra a segunda lição estoica: entender que as pessoas agem de acordo com suas próprias perspectivas e crenças, que nem sempre são claras ou racionais para nós. Imagine a seguinte situação: você está dirigindo para o trabalho e, de repente, um carro te corta no trânsito. Imediatamente, você sente a raiva surgir. Que pessoa irresponsável! Você pensa. Como alguém pode ser tão egoísta e imprudente? Mas o que você não sabe é que o motorista daquele carro está atrasado para uma emergência médica, ou talvez esteja lidando com uma crise pessoal. A partir da perspectiva dele, a pressa é justificada e compreensível. Assim, o que parece ser um ato de desrespeito, na verdade, pode ser apenas uma reação à situação dele. Os estoicos acreditam que todas as ações humanas são motivadas por alguma crença ou julgamento. Ou seja, as pessoas agem da melhor forma que podem com base nas informações que possuem e nas suas próprias experiências de vida. Muitas vezes,
As ações que consideramos ofensivas ou desrespeitosas são, na verdade, fruto de ignorância ou mal-entendidos. E, ao perceber isso, nossa raiva começa a perder força. Quando alguém nos critica ou nos trata mal, é útil tentar entender o que está por trás do comportamento dessa pessoa. Talvez ela esteja lidando com estresse, ansiedade, medo ou insegurança. Talvez ela tenha sido educada de forma diferente, em um ambiente onde as normas e valores são distintos dos nossos. Esse exercício de empatia não justifica comportamentos prejudiciais, mas ajuda a evitar que sejamos consumidos pela raiva. Praticar essa perspectiva nos ajuda a ver que, muitas vezes, a raiva que sentimos é baseada em uma interpretação limitada e autocentrada dos acontecimentos. Ao reconhecer que a outra pessoa também é humana, sujeita a falhas e influenciada por suas próprias dificuldades, podemos adotar uma postura mais compassiva. Não se trata de aceitar tudo passivamente, mas de escolher responder com calma e raciocínio, em vez de reagir impulsivamente com raiva. Essa abordagem também nos permite tomar decisões mais sábias e ponderadas. Em vez de agir no calor do momento e piorar a situação, podemos escolher um caminho de comunicação mais aberto e honesto. Perguntar a nós mesmos: o que essa pessoa pode estar enfrentando para agir dessa maneira? Abre espaço para diálogos construtivos e para uma solução mais pacífica dos conflitos. Lembre-se de que todos, em algum momento, agimos de maneiras que outros podem interpretar como desrespeitosas ou erradas. Somos todos, em algum grau, vítimas de nossas próprias limitações e imperfeições. Reconhecer isso é um passo importante para cultivar a paciência e a compreensão. Ao entender que a maioria das pessoas não age para nos machucar deliberadamente, mas sim conforme suas próprias percepções e experiências, liberamos o peso da raiva e promovemos um ambiente de mais harmonia e aceitação. Então, da próxima vez que sentir a raiva tomando conta ao ser tratado de maneira injusta ou desrespeitosa, lembre-se desta lição. Considere que a outra pessoa pode estar apenas agindo conforme a perspectiva dela, e que essa perspectiva, muitas vezes, é limitada. Essa compreensão nos dá a oportunidade de responder com serenidade e empatia, cultivando um espírito de paz e uma mente livre do fardo da raiva. 3. Você não controla o mundo, mas controla a si mesmo. A raiva frequentemente surge da frustração de perceber que o mundo não se alinha com as nossas expectativas. Queremos que as coisas saiam da nossa maneira, que as pessoas ajam de acordo com os nossos valores, que as situações fluam conforme o planejado. No entanto, uma das verdades mais básicas da vida é que há muito pouco sob nosso controle. Essa é a terceira lição do estoicismo: entender que não podemos controlar o mundo ao nosso redor, mas temos total controle sobre nossas próprias ações e reações. Imagine um dia típico. Você sai de casa com um plano claro na cabeça. Precisa chegar ao trabalho a tempo, quer ter uma reunião produtiva, espera um retorno positivo daquele projeto em que investiu tanto tempo. Mas, logo no início do dia, você encontra um trânsito inesperado, um colega de trabalho traz uma notícia ruim, e o feedback sobre o projeto é adiado mais uma vez. Cada um desses eventos pode ser visto como um obstáculo, uma afronta ao que você planejou. A tendência natural é sentir raiva, frustração e até mesmo desespero, pensando que o universo está conspirando contra você. Mas, de acordo com os estoicos, esses eventos externos estão fora do nosso controle, por isso, não deveriam ser fonte de sofrimento. O que realmente importa, e sobre o que temos controle absoluto, é a nossa resposta a esses eventos. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, dizia que não são os eventos em si que nos perturbam, mas a interpretação que fazemos deles. Ao focar nas coisas que podemos controlar, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas reações, começamos a encontrar um senso de paz, mesmo em meio ao caos. A chave está em reconhecer a diferença entre o que é interno e o que é externo. O que é externo são os eventos, as circunstâncias e as ações dos outros. O que é interno são nossos pensamentos, nossas crenças e nossas reações. Quando colocamos nossa energia tentando mudar o que é externo, ficamos frustrados, porque estamos tentando controlar o incontrolável. Mas quando nos concentramos no que é interno, no que podemos moldar e dirigir, nos tornamos mais fortes e menos vulneráveis às frustrações. Considere isso. Toda vez que você fica com raiva porque algo não saiu como esperava, está tentando exercer controle sobre o que não pode ser controlado. Ao reconhecer essa realidade, você pode redirecionar sua energia. Em vez de tentar mudar as circunstâncias, você pode mudar a maneira como as enxerga. Isso não significa resignação passiva,
mas sim uma escolha ativa de focar no que está ao seu alcance. Por exemplo, se um colega de trabalho age de maneira rude, você não pode controlar o comportamento dele, mas pode controlar como reage, com calma, tentando entender o que está por trás daquela atitude, ou se afastando para manter sua própria paz. Quando o trânsito está horrível e você vai chegar atrasado, não pode controlar os carros ao seu redor, mas pode escolher não deixar isso estragar o seu dia. Pode aproveitar o tempo para ouvir um podcast interessante, respirar profundamente ou simplesmente observar a paisagem ao seu redor. Ao aplicar essa lição no dia a dia, você começa a perceber que a paz de espírito não depende das circunstâncias externas, mas da forma como você as encara. É uma prática que requer esforço consciente e repetição, mas que, com o tempo, se torna natural. A liberdade real, segundo os estoicos, é a liberdade interna, a capacidade de não ser escravizado pelas emoções negativas e pelas frustrações do mundo exterior. A vida sempre apresentará desafios, e a raiva é uma resposta comum a esses desafios. No entanto, ao aceitar que o controle do mundo ao nosso redor é uma ilusão e que o verdadeiro controle reside dentro de nós, começamos a libertar nossa mente. A raiva perde seu poder, e no seu lugar, surgem a serenidade e a resiliência. Você começa a viver de acordo com a natureza das coisas, aceitando o que vem, mas reagindo de uma forma que seja verdadeira para o seu próprio bem-estar e crescimento. Portanto, da próxima vez que se encontrar diante de uma situação que ameaça tirar você do sério, lembre-se desta lição estoica. Pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, então deixe ir concentre-se no que pode fazer, em manter a calma, em preservar sua paz interior e em responder de maneira que reflita seu próprio caráter e valores. Ao fazer isso, não apenas diminui a raiva, mas também cria uma vida de mais equilíbrio, sabedoria e bem-estar. 4. Tudo é efêmero, inclusive a raiva. Um dos ensinamentos centrais do estoicismo é a impermanência de todas as coisas. Tudo na vida, desde os momentos de alegria até os desafios mais difíceis, é passageiro. As estações mudam, as pessoas vêm e vão, e as circunstâncias que parecem intransponíveis hoje podem não ter importância amanhã. Essa mesma lógica se aplica às emoções, especialmente à raiva. A raiva é uma emoção intensa e ardente, mas também é efêmera. Essa quarta lição estoica nos convida a refletir sobre a natureza transitória da raiva e como essa compreensão pode nos ajudar a lidar melhor com ela. Imagine uma chama queimando intensamente. No auge do seu calor, parece que vai durar para sempre, consumindo tudo ao seu redor. Mas se você parar de alimentar a chama, eventualmente ela se extinguirá. A raiva funciona da mesma maneira. Ela pode parecer avassaladora no momento em que surge, mas, se não for alimentada por pensamentos negativos, lembranças dolorosas ou atitudes vingativas, ela inevitavelmente começará a enfraquecer, finalmente, desaparecerá. Essa perspectiva nos dá poder sobre nossa raiva, porque nos lembra que não precisamos ser prisioneiros dela. Podemos permitir que ela se dissipe por conta própria. No calor do momento, a raiva pode nos fazer acreditar que algo é o fim do mundo, que a injustiça sofrida é insuportável ou que a única resposta é retaliar. No entanto, se nos dermos um tempo para respirar e observar a situação de uma perspectiva mais ampla, perceberemos que a raiva começa a perder sua força. Lembre-se de uma situação no passado em que você ficou extremamente irritado. Naquele momento, parecia que nada mais importava além daquela emoção avassaladora. Mas agora, olhando para trás, é provável que perceba que a raiva passou e que, com o tempo, o evento que a causou perdeu sua importância. Reconhecer a natureza passageira da raiva também nos dá a capacidade de lidar com ela de maneira mais saudável. Em vez de reagir impulsivamente e dizer ou fazer coisas das quais poderemos nos arrepender mais tarde, podemos nos lembrar de que esse sentimento, por mais intenso que seja, é temporário. Essa lembrança nos permite dar um passo para trás e responder de forma mais ponderada. Por exemplo, se alguém nos insulta ou nos trata de maneira injusta, em vez de revidar no calor do momento, podemos pausar e lembrar que nossa raiva não vai durar para sempre, e que talvez o melhor curso de ação seja deixar a situação passar. Além disso, entender a efemeridade da raiva nos ajuda a desenvolver uma perspectiva mais ampla sobre a vida. Os estoicos nos ensinam a ver a vida como uma série de eventos que vêm e vão, como ondas que se erguem e se dissipam no oceano. Nenhuma emoção, por mais intensa que seja, permanece para sempre. Essa visão nos convida a não nos apegarmos excessivamente às nossas emoções, sejam elas positivas ou negativas. Quando sentimos raiva,
Não precisamos nos identificar com ela ou deixá-la definir nosso comportamento e nossa identidade. Em vez disso, podemos observá-la, reconhecê-la e deixá-la ir. Essa compreensão da impermanência é também um convite à prática da paciência e da aceitação. Quando estamos cientes de que a raiva é temporária, nos tornamos menos propensos a agir precipitadamente. Ao invés disso, podemos praticar a paciência, esperando que a emoção se dissipe antes de tomar qualquer decisão importante. A aceitação, por sua vez, nos ajuda a lidar com a raiva de forma mais tranquila, reconhecendo que ela é apenas uma parte natural da experiência humana e que, assim como veio, ela também irá embora. Para os estoicos, a aceitação da efemeridade das emoções também está profundamente ligada à noção de viver no presente. Muitas vezes, a raiva é alimentada por pensamentos sobre o passado ou preocupações com o futuro. No entanto, quando focamos no momento presente, percebemos que grande parte da nossa raiva perde o sentido. O momento presente, por si só, raramente é tão ameaçador ou irritante quanto nossos pensamentos sobre ele. Ao viver plenamente no agora, reconhecendo a transitoriedade das emoções, encontramos uma fonte de paz interior que não é abalada facilmente pelas tempestades emocionais. Portanto, na próxima vez que sentir raiva, lembre-se desta quarta lição estoica: tudo é efêmero, inclusive a raiva. Permita-se sentir a emoção sem julgá-la, mas não se apegue a ela. Como as nuvens no céu, ela virá e passará. Ao desenvolver essa atitude de desapego e aceitação, você começará a perceber que a raiva tem menos poder sobre você e que é possível viver com mais serenidade e equilíbrio, independentemente das circunstâncias externas. 5. Não leve as coisas para o lado pessoal. Uma das razões mais comuns para sentirmos raiva é a sensação de que fomos pessoalmente atacados ou desrespeitados. Quando alguém nos critica, nos ignora ou age de maneira rude, tendemos a interpretar isso como um ataque direto à nossa identidade e ao nosso valor. No entanto, a quinta lição estoica nos ensina a não levar as coisas para o lado pessoal. Essa perspectiva não apenas diminui a raiva, mas também nos ajuda a cultivar uma vida mais tranquila e equilibrada. Pense em um momento em que alguém te ofendeu ou fez algo que te irritou profundamente. Talvez tenha sido um comentário sarcástico, uma crítica dura ou um gesto de desprezo. No calor do momento, é natural interpretar essas ações como um ataque direto à nossa pessoa, como se a intenção do outro fosse nos magoar intencionalmente. No entanto, os estoicos nos ensinam que a maioria das ações das pessoas reflete mais sobre elas mesmas e suas próprias circunstâncias do que sobre nós. Quando alguém age de forma negativa, é provável que essa atitude seja motivada pelas experiências, crenças, medos e inseguranças dessa pessoa, e não por algo específico que você fez ou representa. Por exemplo, uma crítica rude de um colega de trabalho pode não ser um reflexo do seu desempenho, mas sim da frustração pessoal ou estresse que ele está enfrentando naquele momento. Ao reconhecer isso, você começa a perceber que a raiva que sente é, muitas vezes, baseada em suposições erradas e em uma visão autocentrada dos acontecimentos. Adotar a postura de não levar as coisas para o lado pessoal exige praticar a empatia e a compreensão. Isso não significa aceitar comportamentos desrespeitosos ou permitir que os outros te tratem mal. Significa, em vez disso, adotar uma perspectiva que permita ver além da superficialidade das ações e tentar entender as motivações subjacentes. Quando você percebe que a ação negativa do outro pode ser resultado de uma situação difícil que ele está enfrentando, sua raiva começa a perder a força. Ao invés de reagir com raiva, você pode responder com paciência, compaixão ou simplesmente decidir não se envolver na negatividade. Outro ponto importante é reconhecer que, em muitos casos, o que parece ser um ataque pessoal é, na verdade, uma questão de mal-entendido ou diferença de perspectivas. Cada pessoa enxerga o mundo através de sua própria lente, formada por suas experiências, crenças e valores. Às vezes, o que você considera um insulto ou desrespeito pode não ter sido intencionalmente ofensivo para outra pessoa. Ao se lembrar disso, você abre espaço para a comunicação e para o esclarecimento, ao invés de reagir automaticamente com raiva. O estoicismo nos ensina a cultivar uma fortaleza interior, uma mente resiliente que não é abalada facilmente pelas ações ou palavras dos outros. Isso começa com o entendimento de que nosso valor e nossa paz de espírito não dependem da opinião ou do comportamento alheio. Se alguém nos critica injustamente, essa crítica não diminui nosso valor intrínseco. Nossa autoestima deve ser construída com base em nossa própria compreensão de quem somos, e não nas avaliações dos outros. Quando você internaliza essa ideia, fica menos vulnerável à raiva e ao ressentimento.
Ao não levar as coisas para o lado pessoal, você também se torna menos reativo e mais proativo. Em vez de reagir impulsivamente a cada provocação ou comentário negativo, você escolhe como responder, mantendo controle sobre suas emoções e ações. Essa postura não apenas protege sua paz interior, mas também influencia positivamente aqueles ao seu redor. Ao modelar a calma e a racionalidade, você encoraja os outros a fazerem o mesmo, criando um ambiente de mais harmonia e menos conflito. Por fim, vale lembrar que ninguém é perfeito. Todos nós cometemos erros, dizemos coisas que não deveríamos, ou agimos de maneira que, mais tarde, lamentamos. Reconhecer que também estamos sujeitos a falhas e ações impensadas nos torna mais tolerantes e compreensivos em relação aos erros dos outros. Isso não apenas diminui a nossa tendência de levar tudo para o lado pessoal, mas também nos ajuda a cultivar relacionamentos mais saudáveis e duradouros. Na próxima vez que se sentir insultado ou desrespeitado, respire fundo e lembre-se desta lição estoica. A maioria das ações das pessoas não é sobre você, mas sim sobre elas mesmas. Ao escolher não levar as coisas para o lado pessoal, você se liberta do peso da raiva e da mágoa. Em vez disso, você cultiva uma mente serena, uma perspectiva mais ampla e um coração mais compassivo, criando um espaço interno onde a paz e a tranquilidade prevalecem, independentemente do que esteja acontecendo ao seu redor. 6. A raiva é como beber veneno esperando que o outro morra. Uma das metáforas mais poderosas para a raiva é compará-la ao ato de beber veneno esperando que a outra pessoa sofra as consequências. Essa imagem é frequentemente usada para ilustrar como a raiva, quando guardada e alimentada, prejudica muito mais quem sente do que o alvo dessa raiva. Esta sexta lição estoica nos leva a refletir sobre os danos internos que a raiva pode causar e nos convida a escolher um caminho de liberação e perdão, ao invés de nutrir esse veneno emocional. Imagine que você está segurando uma brasa na mão com a intenção de jogá-la em alguém que te irritou. Quem acaba se queimando primeiro é você. A raiva é exatamente assim. Uma emoção que, se não for liberada, corrói por dentro, causando sofrimento e dor. Enquanto você se mantém preso à raiva, seu corpo e mente são tomados por tensões, ansiedade e estresse. Estudos científicos mostram que sentimentos constantes de raiva podem aumentar a pressão arterial, enfraquecer o sistema imunológico e até mesmo encurtar a vida. Isso sem mencionar o impacto negativo que tem em nossa saúde mental, como a promoção de pensamentos negativos recorrentes e sentimentos de infelicidade. Os estoicos acreditavam que a raiva é uma forma de sofrimento auto-infligido. Ela nasce da nossa própria incapacidade de aceitar as coisas como são, de nossa resistência a circunstâncias que não podemos mudar, e do nosso desejo de vingança ou justiça imediata. Mas ao manter a raiva, nos tornamos prisioneiros de nossos próprios sentimentos, incapazes de encontrar paz e liberdade interior. O que precisamos compreender é que a raiva não tem o poder de mudar o passado ou controlar o comportamento dos outros. Ela só nos mantém presos a um estado constante de ressentimento e dor. Vamos considerar uma situação prática. Você foi injustamente acusado de algo no trabalho. Sente uma raiva intensa e, naturalmente, o desejo de se vingar ou de, pelo menos, confrontar quem o acusou. Mas essa raiva, alimentada por dias ou semanas, não resolve o problema. Em vez disso, mantém você em um estado de constante agitação, afetando sua produtividade, seus relacionamentos e seu bem-estar geral. A pessoa que o acusou pode nem estar ciente da intensidade dos seus sentimentos ou simplesmente não se importar. Mas você, ao segurar a raiva, está permitindo que essa pessoa tenha controle sobre sua paz de espírito. Aqui entra a prática estoica do perdão e da liberação. Perdoar não significa aprovar ou justificar o comportamento de alguém. Significa libertar-se do fardo da raiva e do ressentimento, escolher não deixar que as ações dos outros determinem o seu estado emocional. É um ato de autocompaixão e autocuidado. Quando você perdoa, não está fazendo um favor ao outro, mas a si mesmo. Está optando por não beber o veneno que destrói sua própria serenidade. A liberação da raiva também é uma questão de autoempoderamento. Quando você mantém a raiva, está, de certa forma, entregando seu poder a outra pessoa. Está permitindo que o comportamento alheio dite como você se sente e reage. Ao escolher liberar a raiva, você recupera o controle sobre suas próprias emoções e seu estado mental. Você decide que ninguém mais, além de você, tem o poder de determinar como se sente. Isso não é ignorar ou ser passivo diante das injustiças, mas sim escolher uma resposta que não envolva autodestruição. Os estoicos sugerem práticas simples para ajudar a liberar a raiva.
Uma delas é a reflexão diária, onde você revisita os eventos do dia e avalia suas respostas emocionais, perguntando a si mesmo se reagiu de maneira racional ou se permitiu que a raiva tomasse conta. Outra prática é a visualização negativa, onde você imagina possíveis situações desafiadoras e se prepara mentalmente para respondê-las com calma e controle. Essas práticas não apenas ajudam a reduzir a raiva no momento, mas também a construir uma mente mais resiliente e tranquila ao longo do tempo. A próxima vez que sentir raiva fervendo dentro de você, pare por um momento e pergunte a si mesmo: estou disposto a beber este veneno? Isso realmente vai me ajudar ou melhorar a situação? Ao reconhecer o custo pessoal de manter a raiva, você se dá a oportunidade de escolher um caminho diferente. Talvez isso signifique praticar empatia, tentando entender o que levou a outra pessoa a agir de certa maneira. Talvez signifique simplesmente escolher seguir em frente, sem se apegar ao ressentimento. A liberação da raiva é um passo fundamental para uma vida de paz interior e bem-estar. Ao escolher não beber o veneno da raiva, você abre espaço para emoções mais saudáveis, como a compreensão, a compaixão e o amor. Você cria uma existência menos reativa e mais proativa, onde é o autor de sua própria experiência emocional, não um refém das circunstâncias. E, ao fazer isso, você não apenas melhora sua própria vida, mas também inspira os outros a fazerem o mesmo. 7. O que verdadeiramente importa? A sabedoria de priorizar. A última lição estoica para lidar com a raiva é um convite à reflexão sobre o que realmente importa em nossas vidas. Muitas vezes, nos deixamos levar por situações que, em um contexto mais amplo, são insignificantes. Ficamos com raiva por causa de pequenas ofensas, erros alheios, inconveniências diárias, mas raramente paramos para perguntar: isso realmente importa? O que estou tentando proteger ou defender ao ficar com raiva? Esta 7ª lição nos chama a examinar nossas prioridades e alinhar nossas reações emocionais com o que realmente tem valor e significado. Imagine-se em uma situação comum. Você está no trânsito e alguém te corta abruptamente. Sua reação imediata pode ser de raiva, de sentir que foi desrespeitado. Talvez até queira acelerar para confrontar a outra pessoa, ou passe o resto do trajeto remoendo o incidente. No entanto, pare e pergunte a si mesmo: isso realmente importa? Em 5 anos, em 1 ano ou até mesmo no final do dia, esse pequeno incidente terá alguma relevância em sua vida? A resposta, quase sempre, será não. Ao perceber isso, você tem a chance de escolher sua paz ao invés da raiva. Os estoicos ensinam que devemos concentrar nossas energias nas coisas que realmente importam: nossa saúde, nossos relacionamentos próximos, nossa integridade moral e nosso crescimento pessoal. São esses elementos que verdadeiramente enriquecem nossas vidas e nos trazem alegria duradoura. Quando permitimos que pequenas frustrações despertem nossa raiva, estamos desviando nosso foco e energia do que é verdadeiramente significativo. Ao aprender a reconhecer a insignificância de muitas dessas situações cotidianas, começamos a libertar nossas mentes para se concentrarem no que realmente importa. A prática de discernir o que é importante do que não é também nos protege contra a manipulação emocional. Vivemos em um mundo onde somos constantemente bombardeados por notícias alarmantes, opiniões polarizadas e estímulos que tentam despertar nossa raiva e indignação. Ao cultivar a habilidade de perguntar: isso realmente importa para minha vida e meus valores? Você se torna menos suscetível a ser controlado por fatores externos. Você se torna o capitão do seu próprio barco, navegando com intenção e propósito, em vez de ser jogado de um lado para o outro pelas ondas das emoções momentâneas. Epicteto, um dos filósofos estoicos mais influentes, frequentemente lembrava seus seguidores de que devemos focar no que está sob nosso controle e aceitar com serenidade o que não podemos mudar. A raiva, muitas vezes, nasce de nossa tentativa de controlar o incontrolável, as ações dos outros, as circunstâncias externas, o passado. Mas, ao redefinir o que realmente importa, percebemos que nossa paz de espírito é mais valiosa do que tentar mudar o que está fora do nosso alcance. Assim, em vez de lutar contra o inevitável, aprendemos a redirecionar nossa energia para aprimorar nossa própria resposta às situações. Outra parte essencial desta lição é aprender a cultivar a gratidão. Quando você se concentra no que realmente importa, também começa a reconhecer e valorizar as coisas boas que já estão presentes em sua vida. Mesmo em momentos de desafio, há sempre algo pelo qual ser grato, seja a presença de pessoas amadas, a oportunidade de aprender algo novo ou simplesmente o fato de estar vivo. A gratidão tem o poder de deslocar nosso foco da raiva para a apreciação,
do ressentimento para a aceitação. Ao nutrir essa prática, as pequenas frustrações do dia a dia perdem seu poder de nos irritar. Portanto, toda vez que a raiva ameaçar tomar conta de você, faça uma pausa e reflita: o que verdadeiramente importa neste momento? Essa situação merece minha paz de espírito? Essa prática de questionamento consciente ajuda a desarmar a raiva antes que ela cresça e tome conta de você. E, ao longo do tempo, você notará que sua tendência a ficar com raiva diminuirá, substituída por uma sensação de serenidade e equilíbrio. Priorizar o que realmente importa não é apenas uma maneira de evitar a raiva, mas também um caminho para uma vida mais significativa e satisfatória. Quando deixamos de lado as preocupações triviais, abrimos espaço para o que é realmente importante: amor, sabedoria, crescimento e propósito. Essa é a essência da prática estoica: viver de maneira intencional, focando no que realmente importa, e deixar que o resto siga seu curso natural. Enfim, ao adotar essa 7ª lição, você não apenas reduz a raiva em sua vida, mas também se torna um exemplo para os outros. Sua calma e discernimento servem como um farol, inspirando aqueles ao seu redor a reconsiderar suas próprias reações e a viver de acordo com o que verdadeiramente importa. Dessa forma, você contribui para um mundo mais pacífico e consciente, um passo de cada vez, começando por si mesmo. A raiva, por mais poderosa que pareça, não tem poder algum sobre você, a menos que você permita. As 7 lições que exploramos hoje são um convite para viver uma vida com mais tranquilidade e menos tumulto emocional. Imagine como seria a sua vida se você pudesse navegar pelas tempestades do dia a dia com um coração calmo e uma mente clara. Isso é possível. A escolha é sua.